Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Ela é infalível, é a palavra de Deus. Ela molda o nosso caráter para que cheguemos àquilo que Deus espera de nós. A nossa referência é Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Quando nós olhamos para qualquer outra pessoa, então, em algum momento, nós até podemos ser melhor do que ele, em tal ponto, em algum ponto. Mas quando nós olhamos para Cristo, então a gente vê que nós precisamos, a cada dia, melhorar ou mudar, transformar a nossa conduta, para que nós cheguemos onde Ele quer que cheguemos. A Bíblia diz no Salmo 119 que nós devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Jesus, Ele veio a este mundo, viveu como um de nós, despiu-se de toda a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem, se tornou como um de nós, sofreu as mesmas dores, sofreu as mesmas tentações e estava sujeito às mesmas situações que nós estamos sujeitos. Ele praticou boas obras, ele teve uma conduta ilibada, ele tinha autoridade para ensinar. Em João capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: porque eu vos dei o exemplo, isso palavra de Jesus, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Então, nós devemos olhar para Ele, o exemplo é Ele, a nossa regra de fé é Ele. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é quem nos dá essas orientações. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, nós vamos ver aqui as instruções de Jesus no seu Sermão do Monte. Ele nos traz bastante mandamentos, ensinamentos, que nós precisamos observar. Veja bem, no versículo 3 está escrito assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quem são estes pobres de espírito? São os humildes, aqueles que vivem de forma que são gratos pelo que têm, são gratos pela vida, são gratos pelo que recebem e são gratos também quando perdem. Eles sabem viver de acordo com qualquer situação. É ao contrário da altivez, da arrogância. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com pobreza monetária, porque tem muito pobre que é orgulhoso, tem muito pobre que é arrogante, tem muito pobre que é altivo. A única coisa que ele não tem é dinheiro, mas tem altivez e arrogância muito alta. E o contrário também é verdadeiro. Tem muita gente que tem dinheiro, é muito rica e é considerada uma pessoa humilde. Então não está relacionado aos bens que ele tem, mas está relacionado ao seu caráter. Tem gente que não é feliz. Ele não é feliz nunca. Nada que acontece lhe traz felicidade. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele sempre busca algo e parece um saco vazio, saco furado, que tudo que entra não lhe satisfaz. Então vejam só, Jesus disse que felizes são aqueles que são humildes. Eles vivem melhor. Eles vivem de forma que, apesar de a vida lhe trazer tristezas, situações que são complicadas, mas eles, assim como Jó, são humildes. Jó, ele disse que louvava a Deus pelo que recebera e louvava a Deus também pelo que perdera, Então, assim, Jó, ele conseguiu, mesmo sendo quem ele era, viver uma vida feliz, mesmo perdendo tudo que perdeu, ele era bem-aventurado.
né? Sofreu tristezas, sofreu de doenças, sofreu de perdas incalculáveis, mas ele tinha confiança em Deus, que era maior do que tudo, né? Ele era uma pessoa importante na cidade onde morava, ele era uma pessoa importante para as pessoas de sua sociedade, rico financeiramente, um pai abençoado, um marido amoroso. E quando ele então começa a perder os seus bens, começa a perder tudo, ele não blasfema contra Deus, ele não comete atentado contra a própria vida e louva a Deus, né, por aquilo que lhe sobreveio. Então vejam só, isso é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe conviver com aquilo que tem, é uma pessoa que conhece as suas limitações, sejam elas justas ou não, mas ele conhece as suas limitações, ele sabe até que ponto pode ir, é uma pessoa que vive com modéstia, é uma pessoa que não é um esbanjador, né? Então, o humilde, ele vive feliz, ele é bem-aventurado. Aqui no versículo 5, fala, bem-aventurado aqueles que são mansos, bem-aventurados que são mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, ela fala de brandura, de suavidade. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Às vezes, nós somos de pavio curto, iramos por qualquer coisa. O nosso pavio é bem pequenininho, qualquer coisa que nos fala, a gente quer atacar e resolver aquela situação o mais breve possível e de forma, às vezes, até violenta, revidar o mal que foi feito. O manso é aquele que prefere não revidar. O manso é aquele que, ao ser provocado, ele prefere agir com tranquilidade. Ele prefere agir com brandura, com suavidade. Jesus, ele era assim, manso e humilde de coração. Quantas vezes Jesus foi atacado e preferiu agir com humildade, preferiu agir com mansidão, não revidar o mal, né? Não significa que ele não poderia falar alguma palavra dura, né? O manso não é este. O manso ele também fala a verdade. O manso também fala palavras que são duras diante de algum problema que precisa ser resolvido. O manso não é aquele que engole tudo e fica calado, mas é aquele que tem autocontrole, que tem domínio próprio, que consegue administrar as situações que são adversas sem irar-se fácil, né? E a ira é natural, nós podemos ficar irado, mas temos que controlar essa emoção, temos que controlar esse sentimento para que não pequemos, né? Porque quando nós estamos irados, nós falamos o que não convém, nós agimos como não convém, e isso é muito perigoso e traz tristezas profundas. Então, ser manso de coração é bom para a saúde, ser manso de coração é bom para as finanças, ser manso e humilde de coração traz conforto e segurança, né? Então é feliz aquele que é manso e humilde de coração. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, que está lá no versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Em algum momento, nós queremos que a justiça seja feita. Fome é sentimento de algo que está faltando, né? Quando o estômago está vazio, está faltando algo, aí você sente fome, né? Sente sede, está faltando água. Então você sente fome e sede de justiça quando isso está em falta. Em algum momento nós seremos injustiçados, principalmente em relação à nossa fé. Os discípulos foram injustiçados. Jesus foi injustiçado, né? Mas ele, apesar de ter fome de justiça, sede de justiça para que aquilo fosse feito de forma diferente e
E embora pareça que nada está acontecendo, mas o Senhor recompensará. Não é justiça com as próprias mãos, não é sede de vingança, não é sede de agir com as próprias mãos, mas é fome e sede de justiça. E embora às vezes injustiçado, às vezes faltando isso, né? Ele ora a Deus e entrega nas mãos de Deus todas essas injustiças, todas essas situações e deixa para que Deus resolva essas situações, e Deus ele resolve. Veja, eu quero ler aqui com vocês Salmos, o livro de Salmos, o número 103 e o versículo 6. Salmos 103 e o versículo 6. Olhem só o que está escrito. O Senhor faz justiça e o juízo a todos os oprimidos. Então, a justiça vem de Deus. O juízo é dele. A vingança é dele. Nós precisamos orar. Tem fome, sede de justiça? Entrega nas mãos do Senhor. Entrega para ele, né? Porque ele é quem resolve as nossas causas, é ele quem luta as nossas pelejas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, que é o versículo 7. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem misericórdia. Ter misericórdia é ter compaixão do outro. Você, às vezes até mesmo, sentir a dor do outro, além de suportar os próprios sofrimentos, né? Você se compadece do próximo, você se compadece do outro, e isso é ser misericordioso. Às vezes, o que acontece? Nós, diante de uma situação, de alguma falha nossa, nós queremos que sejam misericordiosos para conosco, mas muitas vezes não agimos com a misericórdia, não agimos com compaixão. Quando alguém erra conosco, a gente não tem misericórdia. Quando vemos a necessidade do outro, não temos misericórdia, em muitos casos, né? A Bíblia, inclusive, conta-nos a história do sacerdote, do levita e do samaritano, que passaram diante de um homem que tinha sido espancado, foi assaltado e estava quase que morto. O sacerdote e o levita não tiveram misericórdia dele, passou direto, mesmo diante do sofrimento dele. Agora o bom samaritano passa, tem misericórdia e ele é feliz. Quem age com misericórdia é feliz. Quem ajuda o próximo, quem estende a mão para o próximo, esse é feliz, esse ele é bem-aventurado, esse ele recebe favor de Deus. Aquele que age com indiferença, aquele que fecha os olhos para as mazelas deste mundo, ele não vive bem, ele não é feliz, ele não é recompensado por nada. Então ele vive em constante opressão. Ele tem um coração impuro diante de todas as coisas. Para ele, todo mundo não presta. Para ele, todo mundo vai lhe fazer mal. Para ele, se você estende a mão, aí essa pessoa não vai fazer bom uso daquilo que você doou. Isso não é ter misericórdia. E quando não se tem misericórdia, não tem como ser feliz, não vive bem, não é bem-aventurado. Aí tem o próximo versículo, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É exatamente isso que estava falando no versículo anterior. Uma coisa está ligada à outra. Tem gente que vê maldade em tudo. Tem gente que vive com seu coração malicioso. Tudo para ele é mal. Tudo para ele é ruim, mas nós devemos ter o coração puro, assim como Jesus. Jesus, ele olhava para as pessoas e apesar de serem pecadoras, apesar de serem impuras, apesar de terem defeitos, Jesus, ele extraía, né, tudo isso e trazia para a pessoa
de volta para a realidade e eles conseguiam então viver bem e feliz. Aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda, quando Jesus pergunta se ele queria ser curado, ele logo mostrou para Jesus frustração, infelicidade, tristeza, e Jesus disse o seguinte: levanta, toma o teu leito, toma a tua cama e vai embora, né? E anda. Jesus, ele levanta aquele homem, faz um milagre maravilhoso, muda a mentalidade daquele homem, transforma a vida dele, né? Então, Jesus teve misericórdia dele e olhou para ele de forma bondosa, né? Não olhando de repente para uma situação que acontecera no passado que fez com que ele ficasse daquele jeito, né? Porque Jesus depois disse: olha, cuidado para que não te aconteça coisa pior, né? Então, ou seja, talvez no passado tivesse acontecido algo que levou ele a ficar naquela situação, mas Jesus não olhou com olhar de acusação. Jesus olhou com olhar de misericórdia. Jeremias, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejam salvas, até quando perecerão no meio de ti os teus maus pensamentos, né? Essa foi a palavra de Jeremias ao povo de Jerusalém. Então, felizes são aqueles que são limpos e puros de coração. A felicidade está com eles, não com os maliciosos. Não, porque esses aí tramam o mal em seu coração. A Bíblia diz que do coração do homem é que saem todas as coisas: o adultério, os assassinatos, os roubos, a mentira, tudo isso sai do coração do homem. Então, bem-aventurado aquele que é limpo e puro de coração, esse é feliz. Bem-aventurado também os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados são estes, aqueles que não são colocadores de lenha na fogueira, aqueles que não fomentam o mal, mas ele pacifica, ele traz paz, ele é de paz, ele não promove guerras, ele não promove contendas, ele não promove desavença entre irmãos, desunião, não, ele é pacificador. Ao ver um problema, ao ver uma discórdia, ao ver uma situação de conflito, ele é aquele que traz a paz, ele é aquele que traz a harmonia, né? Então, este vive feliz, não é aquele causador de conflitos, aquele que leva as fofocas, né? Aquele que promove a desunião. Este é infeliz, não tem como ter felicidade em seu coração, mas o pacificador, este é feliz. O salmista diz no Salmo 120, versículo 7, pacífico sou, mas em falando já estão eles em guerra, né? Então eles podem fazer suas guerras, e em algum momento é claro que eu preciso me defender, em alguns momentos é claro que eu preciso guerrear, né, nas adversidades da vida, mas no Novo Testamento inclusive está escrito, né, se possível procure a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então procuremos a paz, sejamos pacificadores, não sejamos fomentadores de contendas, e isso é aonde Deus quer que cheguemos, né? Ele quer que nós tenhamos a plenitude da felicidade, e a plenitude da felicidade é ser humilde, não altivo ou orgulhoso. A plenitude da felicidade é você ser manso de coração, é você ser pacificador, é você ter fome e sede de justiça, é você chorar, né? Nos momentos em que você passa por adversidades, você chora, você depende de Deus, mas não é um choro de resmungo, né? Não é o resmungão, não é aquele murmurador, né? Ele chora a dor e ele é feliz porque ele é consolado. Quando ele chora, quando ele apresenta a Deus, né, a sua situação,
Então ele é consolado e Deus o abençoa. Então este é feliz, este é bem-aventurado. Bem-aventurado são os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Eles serão bem-aventurados. E aí, essa pessoa que ela é feliz, essa pessoa que ela é bem-aventurada, então ele demonstra em si o fruto do Espírito e as pessoas veem nele o fruto do Espírito. E como é o fruto do Espírito? O que tem no fruto do Espírito? No fruto do Espírito tem amor. Amor é a suprema virtude do fruto do Espírito. Né? Tudo está envolto do amor. Ele expressa a bendita natureza de Deus. Deus é amor. Não há outra coisa em Deus. Deus, ele é amor. Né? Então, o fruto do Espírito, o que tem no fruto do Espírito? Tem amor, tem gozo, que é uma alegria, né? Uma alegria que está fora da compreensão humana, porque ela independe da circunstância, ela independe das adversidades. Ele tem gozo em seu coração. O fruto do Espírito, o que tem nele? Tem amor, tem gozo, mas tem paz. Consiste no estado de graça que proporciona comunhão com Deus, autoaceitação e harmonia nas relações pessoais. Tem também a longanimidade, né, que é um atributo do caráter de Deus e através dela o Senhor tem sido paciente com o homem, principalmente com os que praticam a iniquidade. Longanimidade, tardio em irar, tardio em executar a pena. Tem também a benignidade e a bondade, além da fidelidade, da mansidão e da temperança. Então, aquele que é feliz, ele demonstra o fruto do Espírito. E se você quiser ver sobre o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, né, que Paulo vai nos falar a respeito disso. Aqueles que praticam as obras da carne, eles podem até pensar que estão felizes, mas estão sendo conduzidos à fatalidade, estão sendo levados à morte. E aquilo que eles praticam não traz uma alegria real, é uma alegria fake, passageira, mas a verdadeira alegria é para aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus e procuram aqui seguir isso que ele orientou, né? Além deste sermão que nós falamos aqui, tem outros tantos ensinos de Jesus que levam-nos a essa situação. Então, fica para este momento essa reflexão, meditem nessas palavras e procuremos nos aperfeiçoar a cada dia, lembrando que é o Senhor quem nos aperfeiçoa. Nós devemos nos esforçar para que Ele tenha liberdade de mudar o caráter, de transformar as nossas vidas, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, tendo referência a Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas.